Olá, tudo bem? Eu sou o Lilt Christian e hoje nós vamos começar uma nova playlist aqui no canal, onde nós vamos criar todos os itens personalizados para uma festa de aniversário com um tema abelhinha. Esse aqui é o primeiro vídeo e nele nós vamos criar o convite. Se você quiser acompanhar todos os materiais em sequência e aprender como criá-los, é só acessar o link da playlist que fica aqui na descrição. Apesar de eu te ensinar como você pode criar todos os materiais dessa playlist, se você quiser ajudar o meu trabalho, você pode comprar os materiais já todos prontos, só para você baixar e editar lá na nossa loja. O link para comprar o material está aqui na descrição desse vídeo, mas não se preocupe, eu vou te ensinar como você pode criar os seus próprios resultados. A única diferença é que no produto que você compra na loja eu costumo colocar algumas variações a mais, então você tem aí algumas vantagens. Nesse vídeo a gente vai utilizar o CorelDRAW X7, mas você pode utilizar qualquer versão mais antiga ou mais recente do CorelDRAW. Não tem nenhum recurso novo, são só recursos básicos. E você pode baixar a abelhinha e as fontes usadas nesse trabalho no link que também vai ficar aqui na descrição. Você pode baixar de graça para utilizar durante os tutoriais. O foco desse material vão ser as pessoas que vão imprimir em casa. Então nosso objetivo é criar algo simples, fácil de fazer e que possa ser impresso e cortado em casa sem maiores problemas. O resultado final desse convite aqui vai ser um convite de 1/4 de página, no tamanho A4. Então é como se você pegasse uma página A4 e dividisse ela em 4 partes, onde o tamanho exato do resultado final vai ser 139 por 95 milímetros. Bom, mas chega de enrolação, vamos começar a criar o nosso trabalho. Primeiro a gente vai clicar aqui no ícone de novo documento do CorelDRAW e eu já tenho aqui as configurações prontas. Tudo que eu fiz foi escolher aqui para definição CMYK e aí eu digitei o tamanho do documento 139 por 95 milímetros. Você pode se perguntar por que esse tamanho, mas eu já expliquei em um vídeo aqui no canal como é que a gente faz para calcular o tamanho ideal de acordo com a área útil de impressão da nossa impressora. Se você não viu, o link está aqui na descrição também. Depois de criar então meu documento, eu vou clicar aqui no OK e olha só, a gente vai ter a nossa página para começar a nossa criação. A primeira parte é delimitar a área de sangria do nosso documento e também a área de segurança. A área de sangria, ela é uma área extra aqui no plano de fundo do nosso documento, que serve para quando a gente fizer o corte, ele não acabar ficando com bordas brancas. Para isso a gente vai voltar aqui no documento e sem nenhum objeto selecionado na tela, você vai clicar aqui, olha, na opção de deslocamento e vai definir o deslocamento para 3 milímetros. É só mudar aqui para milímetros e digitar o número 3 na caixinha. Em seguida a gente vai puxar aqui, olha, uma linha guia e posicioná-la no topo da página, em seguida pressionando a tecla para cima no seu teclado. Você vai fazer isso em todos os lados. Aqui embaixo você coloca uma linha guia e pressiona para baixo. Isso vai fazer com que as linhas guias se desloquem 3 milímetros para cada uma das direções que você está pressionando no teclado direcional. Em seguida a gente vai colocar uma nova linha guia para delimitar a margem do nosso documento. Isso aqui é só uma referência, é só para a gente ver aonde a gente está posicionando nossos elementos, principalmente porque nesse caso a gente vai criar com um elemento com fundo todo colorido. E depois então de criar nossa margem de sangria e também a nossa margem da página, a gente também vai criar uma margem de segurança, que delimita a área útil onde a gente pode colocar informações de texto, para evitar que elas sejam cortadas e que o nosso resultado também fique muito feio. A gente vai mudar aqui o tamanho para 10 milímetros, ou seja, a gente vai deixar uma área de 1 centímetro de segurança ao redor do nosso documento. É só arrastar novamente a linha guia daqui de cima até a borda da página e pressionar para baixo, depois aqui e pressiona para cima, deixa eu colocar aqui, para cima, depois aqui a gente pressiona para dentro, né, para o lado direito e aqui para o lado esquerdo. Depois de colocar todas essas linhas guias, a gente já pode começar a desenvolver o nosso trabalho. Abra o arquivo da abelhinha que vai estar disponível aí na descrição do vídeo e aí você vai copiar e colar ele dentro do seu documento. Nesse caso aqui ela está com um tamanho de mais ou menos 25 milímetros. Sempre que você for mudar o tamanho do seu objeto, é importante você marcar esse cadeado para que ele possa ser modificado proporcionalmente, evitar achatar ou esticar o seu elemento. A gente vai pegar aqui a ferramenta elipse e vamos desenhar um círculo perfeito dentro do nosso documento. Para isso é só você clicar e depois de arrastar, você pode segurar a tecla Ctrl para você desenhar um círculo perfeito. Aqui ele vai ter mais ou menos um tamanho de 34, 35 milímetros, você consegue acompanhar aqui em cima, tá? Então tem um tamanho aqui de 34 milímetros, eu acho que está interessante. A gente pode colocar ele aqui, olha, junto com a nossa abelhinha.
O importante nesse caso, na verdade, é que a nossa abelhinha caiba totalmente dentro do círculo. Então, se ela não couber, você pode segurar o Shift e aumentar, olha só, esse círculo proporcionalmente para todos os lados. Quando a abelhinha couber totalmente dentro do círculo, está de bom tamanho, a gente já pode continuar a partir daí. A abelhinha ela vem toda agrupada, então você pode selecionar ela e a gente vai alinhar ela no centro desse círculo. Depois de selecionar a abelha, segura a tecla Shift no teclado, seleciona o círculo e aí você vai pressionar as letras C e a letra E, para que você possa centralizar. O C centraliza na vertical e o E na horizontal. E aí, se você quiser aprender os atalhos de teclado de alinhamento do CorelDRAW, é só você clicar aqui no menu Organizar, Alinhar e Distribuir, e aqui você vai ter, olha só, todos os atalhos de teclado para alinhar os objetos selecionados. Pronto, o próximo passo agora é fazer uma cópia desse círculo. Eu vou diminuir um pouquinho mais, prontinho. Vou fazer uma cópia dele, sempre segurando o Shift, tá? No Ctrl C e depois eu vou colar no Ctrl V. Essa cópia vai ficar exatamente do mesmo tamanho, então não vai dar para perceber a diferença. A gente vai segurar a tecla Shift, vai aumentar um pouquinho mais essa cópia que eu acabei de fazer, olha só, e a gente vai ter esse resultado, 2 círculos, um dentro do outro. Continuando, a gente vai pegar a ferramenta elipse de novo, e eu vou desenhar um outro círculo perfeito aqui fora, segurando a tecla Ctrl, é só clicar e arrastar. Em seguida, aqui em cima, onde a gente modifica o tamanho, marca a correntinha aqui, o cadeado para modificar proporcionalmente, e aí você vai colocar um tamanho de 4 milímetros. 4? Acho que 3 fica melhorzinho. Olha só, 3 milímetros. Depois de fazer isso, você dá um Ctrl C e um Ctrl V de novo para fazer uma cópia desse círculo. E aí você apenas arrasta ele aqui para baixo para você ter os 2 círculos afastados. No CorelDRAW a gente vai pegar uma ferramenta que se chama Mistura. Ela fica no mesmo grupo aqui de sombreamento. Então é só você clicar e segurar um pouquinho o botão do mouse e selecionar aqui a ferramenta Mistura. A partir dessa ferramenta, você pode clicar em uma bolinha e arrastar para outra para criar uma sequência de bolinhas que vão ficar conectadas. Em seguida, a gente vai fazer com que essas bolinhas circulem essa nossa elipse, esse nosso círculo aqui maior. Para isso, ainda com a ferramenta de mistura selecionada e com os objetos aqui ativados, você vai clicar aqui nesse ícone, Propriedades do Caminho, e vai selecionar a opção Novo Caminho, clicando em seguida sobre o círculo. Isso vai fazer com que esses círculos se posicionem aqui na lateral dele. Depois você vai clicar nesse sinal de mais aqui, ó, na opção Mais Opções de Mistura, e vai escolher a opção Misturar em todo o caminho. Olha só o que vai acontecer. Se alguma coisa der errado, é só dar um Ctrl Z e começar de novo, tá bom? Depois de você distribuir esses círculos por todo o caminho, todo o círculo maior, você pode utilizar esse controle aqui com esse ícone de escadinha, uma escada, né, para aumentar a quantidade de círculos disponíveis nesse caminho. Você vai aumentando até que os círculos se toquem. Olha só, quando eles começarem a se tocar, você pode colocar ainda mais alguns, até que eles fiquem, olha só, se cruzando aí dentro da sua elipse maior. Depois de fazer isso, você vai pegar a ferramenta Seleção, clicar aqui no menu Organizar e selecionar a opção Separar Mistura. Por que a gente vai separar a mistura? Enquanto esses elementos são uma mistura, você pode clicar em qualquer bolinha aqui dentro da sua mistura e pode continuar fazendo as modificações aqui em cima. Então você sempre pode voltar aqui para fazer essas modificações. Mas como a gente precisa juntar essas bolinhas com o nosso círculo maior, a gente precisa separar a mistura para que essas bolinhas se separem e sejam movidas de maneira independente. O que a gente vai fazer é clicar aqui em Organizar, depois em Separar Mistura. Mantenha os objetos selecionados, cuidado para não tirar a seleção, tá bom? Depois de separar a mistura, você vai clicar aqui nessa opção para soldar todos os elementos que estão selecionados. Fazendo isso, olha o que vai acontecer. Todas as bolinhas e também o círculo do meio vão ser unidos em apenas um. E aí você vai ter esse efeito aí, olha, de bolinha com os cantos boleados, vai ficar bem interessante. Se por um acaso acontecer de as bolinhas se juntarem sozinhas e o círculo maior continuar visível, você pode selecionar as bolinhas, segurar o Shift, clicar no círculo maior e aí clicar de novo em soldar para que você possa juntar todo mundo. Bom, em seguida a gente vai pintar esse círculo maior com um amarelo escuro, que é esse amarelo aqui, olha só. Ok? Você vai notar que ele vai ficar sobre os nossos elementos, sobre a abelhinha, sobre o círculo. O que você vai fazer é clicar com o botão direito, escolher a opção Ordenar e selecionar a opção Para trás da página. Ele vai ser jogado para trás de todos os nossos elementos. Depois eu vou pegar aqui esse círculo menor
e vou pintar com esse amarelo mais clarinho aqui na caixa de cores do CorelDRAW. Para evitar que a gente jogue esse elemento para trás de todo mundo de novo, o que você pode fazer é segurar a tecla Ctrl no seu teclado e pressionar aqui perto das suas setinhas a seta Page Down. Então é Ctrl, Page Down. Isso vai fazer com que esse elemento recue apenas uma vez para trás, ficando atrás apenas da abelhinha e não do círculo maior. Se você usa notebook, provavelmente você vai ter que usar, junto com o Ctrl, a tecla de função para usar o Page Down. Mas se você tiver aí o Page Down e o Page Up disponível, é só segurar o Ctrl e selecionar essas teclas. Uma outra maneira é clicar com o botão direito, ordenar, e você escolhe a opção avançar 1 ou recuar 1. E aí você consegue ir recuando, né, descendo aí na hora de empilhamento, um de cada vez. Pronto, fazendo isso a gente já tem o nosso elemento quase pronto, vamos fazer apenas algumas modificações. Selecionando aqui a elipse maior, nossa elipse com cantos boleados, aqui na parte de cima a gente pode escolher a espessura do contorno. Então eu vou clicar aqui na espessura e escolher uma espessura de 5 pixels. Se não tiver em pixels, você pode clicar aqui e digitar 5px, que dá na mesma. Depois você pressiona o Enter e o resultado é exatamente o mesmo. Uma outra maneira de você modificar as opções de contorno é você dando 2 cliques aqui embaixo na janelinha de status, na barra de status do CorelDRAW, e ele vai abrir a janela de contorno, onde você pode fazer algumas modificações. Além de escolher a largura do seu contorno, você pode escolher também os cantos, para evitar que esses cantos fiquem vivos. Você pode marcar aqui o cantinho arredondado e também a ponta de bolinha. Isso vai fazer com que os cantos sejam suavizados. É só clicar no OK e ali o resultado. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Seleciona a bolinha de baixo. Você pode tanto dar 2 cliques aqui nessa canetinha ou pode pressionar o F12 no seu teclado, a tecla de função F12. E aí você pode mudar aqui para 5 milímetros. Aqui embaixo a gente vai mudar o estilo dessa linha. Vamos colocar aqui um estilo tracejado. E selecionar aqui o canto arredondado e a ponta de bolinha. É só clicar no OK e olha só o resultado que legal que ficou. Em seguida a gente vai selecionar todo mundo, é só clicar e arrastar, tá? Clica aqui fora e arrasta para enquadrar na seleção e pressiona o Ctrl G no seu teclado para agrupar esses elementos e aí olha só, eles vão começar a se mover juntos. Então a gente já tem aí o nosso ornamento prontinho, pronto para a gente partir para as demais partes do nosso documento. Eu vou rolar a bolinha do mouse para afastar o zoom. E aí a gente vai pegar a ferramenta retângulo. E eu vou desenhar um retângulo exatamente nessa posição aqui, olha, da nossa área de segurança do nosso documento. Antes, você deve clicar aqui em alinhar a e selecionar alinhar as linhas guias ou as diretrizes, para que o CorelDRAW indique quando você estiver próximo dessas linhas guias que você colocou na lateral do seu documento. Com a ferramenta retângulo, então, eu vou selecionar aqui, olha só, essa área onde a sangria e a margem de segurança se tocam e arrastar para baixo para desenhar um retângulo bem bacana, bem grandão, que pegue mais ou menos o tamanho do meu ornamento ali da minha abelha. Em seguida eu vou pegar a ferramenta seleção, clicar com o botão direito e selecionar a opção ordenar para trás da página. E aí o que a gente pode fazer? Como isso aqui é um grupo, a gente pode movimentar eles juntos. Então, selecionando aqui o nosso conjunto, o nosso grupo, a gente vai segurar a tecla Shift e vai clicar sobre esse retângulo. E aí a gente repete aquele procedimento. Pressiona a letra C para alinhar no centro vertical e a letra E para alinhar no centro horizontal, né, para eles ficarem na mesma linha. Pronto, a gente vai fazer agora é criar um padrão listrado para a gente colocar aqui nesse retângulo. Isso você pode fazer de um jeito muito simples. Pega a ferramenta retângulo, desenhe um retângulo do tamanho da sua página, bem fininho aqui na parte de cima, olha só, desse jeito. Depois a gente vai pegar esse retângulo, vamos colocar ele aqui fora da nossa página, só para a gente fazer tudo aqui fora, acho que fica mais fácil. Coloca aqui fora. E o que a gente vai fazer é o seguinte, você pode duplicar os objetos no CorelDRAW de um jeito bem curioso, mas que vai facilitar bastante a nossa vida quando a gente precisar repetir alguma ação. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse objeto e aí você vai poder arrastar ele livremente, não solte o clique. Você vai segurar em seguida a tecla Ctrl, isso vai restringir o seu movimento em linha reta. Então você pode, enquanto segura o clique, arrastar em linha reta. E depois que você posiciona o elemento em algum lugar que você quer, sem soltar o clique e sem soltar o Ctrl, tá? Continua segurando. Você vai dar um clique com o botão direito. Pronto. É só dar um clique com o botão direito e soltar o botão direito, mas sem soltar o esquerdo e o Ctrl. Quando você dá um clique com o botão direito enquanto faz essa ação de segurar o Ctrl e segurar o clique esquerdo,
o CorelDRAW vai te exibir aquele sinal de mais ali, olha, que permite duplicar esse objeto. Então, a partir desse ponto, quando eu soltar o botão esquerdo e soltar o Ctrl, eu vou ter uma cópia desse objeto, ok? Vou apagar aqui e agora vamos valendo. Eu vou selecionar o objeto, posicionar o meu cursor sobre a linha lateral, aqui a linha de cima, na verdade, quando aparecer ali o aviso de que eu estou sobre a borda, eu vou clicar e segurar o botão esquerdo. Em seguida, eu vou arrastar um pouquinho para baixo e já pressiono a tecla Ctrl para eu restringir o movimento em linha reta. Posiciono então meu mouse sobre a linha de baixo dessa mesma forma e eu dou um clique com o botão direito sem soltar as outras opções, tá? Sem soltar o clique esquerdo ou o Ctrl. Dei só um clique com o botão direito, posso soltar o botão direito, aí eu posso soltar o clique esquerdo e posso soltar o Ctrl e aí eu vou ter uma cópia idêntica desse meu retângulo posicionado aqui embaixo. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar o contorno desse objeto deixando ele sem cor. Então você clica aqui na opção para tirar a cor de preenchimento e depois clica com o botão direito para remover a cor dele. Ele ainda está lá, a gente não está vendo ele, mas ele ainda está lá, ok? E aqui nesse objeto de baixo a gente vai retirar o contorno, clicando com o botão direito, e vai pintar ele com esse preto aqui, olha, com o preto aqui na parte de cima. Então nós temos dois objetos, um sem cor e outro com cor. O que nós vamos fazer agora é selecionar os dois. Seleciona aqui o objeto sem cor, segura o Shift, clica no objeto com cor e a gente vai repetir exatamente aquele mesmo processo que a gente acabou de fazer. Eu vou agrupar no Ctrl G para eles se moverem juntos e aí a gente vai posicionar o cursor do mouse exatamente, olha só, na borda aqui de cima. Não dá para ver, mas dá para você saber quando você estiver com o mouse em cima da borda. Você vai clicar e segurar o botão esquerdo, depois arrasta e pressiona o Ctrl e enquanto você faz isso, você vai posicionar aqui embaixo na borda de baixo, vai dar um clique com o botão direito e aí você solta o clique e solta o Ctrl. E aí você vai ter uma cópia desses dois objetos aqui embaixo. Tudo que você precisa fazer depois de fazer esse movimento de fazer uma cópia deslocada é pressionar o atalho de teclado Ctrl R. O Ctrl R vai repetir todas as ações que você fez. Então o Ctrl R vai repetir as cópias que a gente fez. Olha só, pressiona o Ctrl R várias vezes, deixa eu afastar o zoom aqui, até que você tenha aí, olha só, dá um Ctrl R, até que você tenha vários elementos desses repetidos, ok? Mas espera aí que eu cometi um pequeno erro. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar tudo de novo, até o momento onde eu tenho apenas os dois elementos aqui. Prontinho, só o sem cor e o com cor. Antes de começar a replicar, a gente precisa girar ele para ele ficar com um ângulo de 45 graus. Então seleciona os dois objetos, clica aqui em cima e gira 45 graus. Prontinho. Em seguida, a gente vai colocar uma linha guia exatamente aqui na pontinha, olha só, do nosso retângulo preto. A partir desse ponto fica até mais fácil a gente deslocar. Seleciona os objetos agrupados, lembrando que tem um objeto sem cor aqui em cima. Você vai colocar o seu mouse exatamente no cantinho aqui, olha, do preto. Na verdade, a gente não vai colocar aqui no preto, a gente vai colocar nesse que está sem cor aqui, tá bom? Então você vai procurar aqui, olha, até onde você vai achar a borda dele. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um contorno, seleciona os dois objetos de novo, coloca o contorno preto porque fica mais fácil de a gente enxergar. Depois a gente tira o contorno. E aí você coloca a linha guia aqui na pontinha do retângulo branco, do retângulo sem preenchimento. Seleciona os dois e você vai repetir o mesmo processo. Coloca o mouse aqui, quando aparecer essa cruzinha você vai clicar e arrastar para baixo, depois segurar o Ctrl, né, para você vir em linha reta, posicionar aqui na interseção da linha guia com a forma preta e vai dar um clique com o botão direito, só um clique, solta o clique esquerdo e solta o Ctrl. Olha só o resultado. Agora sim, a gente vai pressionar o Ctrl R várias vezes até a gente ter aí um padrão diferente, ok? Um padrão bem grandão. Feito isso, você vai selecionar todo mundo, vai agrupar no Ctrl G e a gente pode tirar o contorno clicando com o botão direito aqui. Olha só, o resultado é esse. O próximo passo agora é posicionar esse nosso padrão listrado dentro desse retângulo, utilizando o que a gente conhece como Power Clip no CorelDRAW. O Power Clip é justamente a possibilidade que você tem de colocar um objeto dentro de outro, como se fosse um recipiente, uma bacia, uma caixa. Para fazer isso, você pode arrastar esse objeto com o botão direito, tá bom? Então você clica e arrasta com o botão direito, posiciona o mouse em cima do retângulo e você solta o botão direito. Quando você soltar o botão direito, ele vai te dar essas opções e você pode marcar aqui Power Clip dentro. É só clicar e os objetos vão parar lá dentro. Pressiona aqui o F4 para a gente visualizar mais de perto
e os elementos ficaram lá dentro. Se você quiser editar para reposicionar, é só segurar a tecla Ctrl e clicar sobre o objeto que você entra nele. É como se você entrasse para editar os elementos lá dentro. E você pode reposicionar aqui o seu grupo, deixando ele bem no meio, para não ficar aí perdido no meio do nosso recipiente. Para finalizar, é só segurar o Ctrl e clicar aqui fora. E aí você volta para o lado de fora desse elemento. Bom, depois disso, a gente vai remover aqui o contorno preto desse nosso retângulo, clicando aqui com o botão direito e escolher aqui o preenchimento amarelo escuro. E olha só que bonitão que ficou. O próximo passo agora é desenhar um retângulo de fundo. A gente vai desenhar um retângulo de fundo amarelo. Então vou pegar aqui um retângulo, a ferramenta retângulo, desenhar um retângulo com o tamanho da sangria, tá bom? Nesse caso, como é o fundo, ele precisa ter o tamanho da sangria. Prontinho. E a gente vai pintar ele com amarelo escuro, repetindo aquele mesmo processo. Clica com o botão direito, ordenar para trás da página, e depois a gente tira aqui o contorno, clicando com o botão direito na opção sem contorno. Já está quase pronto. O próximo passo agora é criar aqui a nossa caixa que vai receber o conteúdo de texto, nosso textinho, a nossa fonte, enfim, as informações do evento. Para isso a gente vai pegar aqui a ferramenta retângulo. Lembrando que a gente tem aqui o tamanho da página, essa é a nossa segunda linha guia. Então vou criar um retângulo um pouquinho menor do que o tamanho da minha página, mas mantendo aqui a lateral direita exatamente no limite aqui da minha área de segurança, tá bom? Dessa maneira os elementos vão ficar centralizados, olha, então nessa segunda guia do lado esquerdo. Eu vou diminuir aqui um pouquinho mais, prontinho, diminuir mais um pouco, eu acho que desse tamanho tá legal. Depois de desenhar esse retângulo, a gente vai pressionar o Ctrl C e o Ctrl V para copiar e colar, e aí segurando aqui a tecla Shift, a gente vai diminuir ele um pouquinho, olha só, é só diminuir. Pronto, mais ou menos aqui. E a gente vai ter aí um retângulo dentro do outro. Acho que você já deve saber o que a gente vai fazer, né? Eu vou diminuir aqui um pouquinho mais a altura, sempre segurando o Shift. Por que segurando o Shift? Porque se eu diminuir sem o Shift, eu diminuo só a parte de cima. Se eu segurar o Shift, eu diminuo em cima e embaixo ao mesmo tempo. Olha só, o resultado vai ser esse aqui, ok? Vamos desenhar uma bolinha? Pega aqui a bolinha, a ferramenta elipse, segura a tecla Ctrl e desenha um círculo perfeito. Lembra qual foi o tamanho que a gente colocou aqui? 3 milímetros, né? Eu acho que foi 3 milímetros. Pronto, faz uma cópia no Ctrl C, Ctrl V, coloca aqui embaixo e repete aquele mesmo processo. Pega a ferramenta mistura, clica e arrasta de uma bolinha para outra, clica aqui no ícone para um novo caminho e clica no quadrado de fora. Depois clica no sinalzinho de mais aqui e seleciona a opção misturar por todo o caminho. E o restante você já sabe. Aumenta aqui bastante, até que todos os elementos se repitam por todo o seu retângulo, ok? E nesse caso aqui, como é um retângulo, você vai ter que dar uma atenção especial para os cantos, tá bom? Tenta deixar uma quantidade onde fica uma bolinha exatamente no cantinho da sua forma. Olha só, vou colocar aqui 100 e... deixa eu ver, mais um. Pronto, olha só, acho que isso aqui ficou legal. Para esse retângulo aqui, foram 114 etapas aqui na minha mistura. Então ficou interessante, ficou legal. Vamos repetir o mesmo processo, tá? Clica aqui em organizar e seleciona a opção separar mistura. Depois de separar a mistura, pega aqui a ferramenta seleção, é claro, né? E aí você clica aqui em soldar. Pronto, todos os elementos vão ser soldados novamente. Ficou um pouquinho longe demais aqui o meu retângulo de fora, né? Então vou aumentar ele um pouquinho mais no Shift para ele ficar mais perto. Olha só. Você pode fazer isso aqui do lado também, aumentando sempre segurando o Shift. Prontinho. Uma coisa interessante no CorelDRAW é que se a gente já tem algum elemento configurado do jeito que a gente quer na tela, a gente não precisa reconfigurar de novo os demais. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui o meu grupo da abelhinha e pressionar o Ctrl U para desagrupá-los. Só uma vez, tá? Pressionando o Ctrl U, a gente desagrupou esses objetos, agora eles podem ser selecionados e deslocados individualmente. Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E o que a gente vai fazer é o seguinte, seleciona o círculo de fora, clica com o botão direito do mouse e arrasta ele para cima aqui, olha, do nosso retângulo com cantos boleados. Solta lá e você vai selecionar a opção copiar todas as propriedades. Isso vai copiar tanto o preenchimento quanto o contorno do nosso círculo para o retângulo. Depois é só clicar aqui com o botão direito, escolher a opção ordenar, recuar né, para ficar atrás do nosso retângulo menor. Vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. Clica e arrasta com o botão direito, solta aqui em cima e seleciona copiar todas as propriedades. Olha só que da hora que ficou.
Nesse caso eu vou mudar a cor para branco, porque eu quero que fique mais fácil de ler. Esse aqui vai ser o nosso box para a gente colocar as nossas informações. Daí é só você pressionar a tecla F8, função 8 aí no seu teclado, ou clicar aqui nesse Azinho para ativar a ferramenta de texto, e aí clicando na tela você pode escrever o nome da criança. No meu caso vai ser a minha filha, Júlia Lohane. Só o resultado é esse aqui. Pronto, em seguida a gente já pode partir para a formatação do nosso texto. A fonte usada aqui no texto do nome da criança vai ser a fonte Children of Starlight. Novamente, vai ficar tudo disponível aqui para download na descrição desse vídeo. Então eu vou selecionar aqui o texto e aqui na caixinha de fonte eu vou digitar o comecinho do nome da fonte, Children. Ele já vai identificar ali a minha fonte e vou dar um Enter para que ele aplique essa fonte, tá bom? Você pode expandir aqui também a lista e procurar diretamente aqui na lista, ok? E aí a gente vai aumentar, olha só, aumentar bastante aqui o nosso texto, pode dar um Ctrl Z aqui, né? Aumenta até que ela ocupe aqui a lateral da nossa caixinha. Sempre utilize para quando você for redimensionar os controles dos cantos, tá bom? Porque assim você aumenta e diminui proporcionalmente. E se você estivesse perguntando, peraí, mas como é que eu faço para instalar essa fonte no meu computador? É muito fácil, tá? É só você abrir o arquivo que você vai baixar da fonte aí na descrição. Você abre, se você tem o Windows 7, Windows 8, Windows 10, quando você abrir, no cantinho vai ter um botãozinho instalar. Aí você clica em instalar e pronto, ela já vai ficar disponível no CorelDRAW, porque ele instala no sistema e vai ficar disponível para todos os seus aplicativos, ok? Qualquer dúvida é só usar os comentários aqui embaixo que eu te ajudo. Bom, depois então de escrever o nome da criança, a gente vai se certificar de que esteja centralizado com o retângulo. Então seleciona aqui o nome da criança, segura o Shift e clica no retângulo aqui e pressiona a letra C para que eles alinhem aqui na vertical, né, verticalmente. Pronto, agora a gente vai digitar as informações aqui de baixo. Eu não vou digitar porque eu já tenho o texto pronto, então para economizar tempo, porque o vídeo está ficando longo demais, eu vou só copiar, vou clicar aqui na tela e vou colar para digitar o texto. A fonte nesse caso é Mamãe que nos faz. Essa fonte também está disponível para você baixar aí embaixo. E aqui no texto eu utilizei o tamanho 14, olha só. Sempre digitando, olha só, um trecho do texto e pressionando o Enter para quebrar aqui a linha e aí colocar o texto dentro de um tamanho legal que fique dentro do meu box. Depois disso, então, é só posicionar. Opa, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z. Estou selecionando sempre o retângulo, né? Segura o Shift, seleciona o box e pressiona o C para centralizar. O texto fica aí a seu critério, você pode colocar o texto que você quiser. É só formatar com a fonte Mamãe que nos faz. E aí você tem essa fonte manuscrita aí, fica muito legal. Bom, agora para fechar com chave de ouro o nosso convite, a gente vai colocar apenas um elemento aqui embaixo. Vamos desenhar algumas flores? Pega a ferramenta Elipse, desenhe uma elipse aqui, segurando sempre a tecla Ctrl para você desenhar ela um círculo perfeito. E aí, utilizando sempre o Ctrl C e o Ctrl V, a gente vai fazer cópias dessa elipse, colocando aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V, coloca aqui do lado, olha só, uma do lado da outra, mais ou menos aqui. Como eu estou utilizando o CorelDRAW X7, você observa que ele sempre vai exibindo linhas guias de alinhamento. Se você não tiver o CorelDRAW X7, é uma versão mais antiga, essas linhas guias ainda não existem. Mas você pode vir aqui em Exibir e selecionar a opção Linhas Guias Dinâmicas, tá bom? Se você tem a versão X7, X8 ou mais recente, você pode utilizar as linhas guias de alinhamento, que aí elas vão te ajudar a alinhar melhor os elementos. As linhas guias dinâmicas também funcionam mais ou menos assim. E aí, copia e cola no Ctrl C, Ctrl V e arrasta aqui para baixo. Olha só, sempre posicionando, Ctrl C, Ctrl V, posicionando aí de maneira que eles fiquem encostados, tá? Ctrl C, Ctrl V, prontinho, Ctrl C, Ctrl V, pronto, fazendo assim uma florzinha aí com 6 pétalas. Depois seleciona o círculo do meio e aumenta ele até cobrir essas imperfeições aqui, olha só, sempre segurando o Shift, tá? Entre os nossos círculos. E aí a gente vai pintar com a cor que a gente quiser. Vou pintar aqui de amarelo e depois, segurando o Shift, eu clico em uma, seguro o Shift e seleciono as demais, olha só, eu vou pintar aqui de rosinha. Depois que eu pintar de rosinha, eu posso agrupar no Ctrl G e aí eu clico com o botão direito aqui no círculo maior e trago ele para frente, né? Ordenar para frente da página. E eu seleciono todo mundo, segurando o Shift, tá? Isso aqui é uma peça só.
Isso aqui é um grupo. Então eu seleciono aqui o amarelinho, seguro o Shift e clico no rosa e dou um Ctrl G para agrupar. Pronto, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para fazer uma cópia e colocar aqui do lado. Posso diminuir um pouquinho. Pronto. E eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V de novo para fazer uma outra cópia aqui em cima e diminuir mais um pouquinho. Se você quiser mudar as cores das flores, é muito fácil. O CorelDRAW permite selecionar os objetos de um grupo sem que você precise desagrupar eles. É só você clicar sobre o grupo que você quer selecionar, depois pressiona e segura a tecla Ctrl e aí você clica no elemento que você quer selecionar. Como o elemento que eu cliquei é um outro grupo, eu selecionei então todas as pétalas de fora e a gente pode colocar uma outra cor. Vou colocar aqui um verdinho clarinho, depois com o Ctrl eu clico na bolinha amarela, deixa eu clicar aqui, peraí, deixa eu tirar a seleção, prontinho. É só clicar, tá, para selecionar, depois segura o Ctrl e clica na bolinha amarela. E aí eu vou pintar ela aqui com um azulzinho bem clarinho, esse azulzinho aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar, depois seguro o Ctrl e clico aqui no de trás, vou pintar com amarelo escuro, depois eu tiro a seleção e seleciono de novo, seguro o Ctrl e clico aqui na bolinha da frente, vou pintar com esse roxinho aqui, pronto, vai ficar mais ou menos assim. Pode colocar a cor que você quiser. Pressiona o F4 para você enxergar de longe e olha só o resultado que legal. Agora a gente vai pegar aqui a nossa abelha, que já foi separada do nosso grupo de objetos, seleciona a abelha, Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar, e aí você posiciona ela aqui embaixo, bem menorzinha, olha só. Coloca ela pequenininha aqui no cantinho de baixo. Pronto. Agora a gente vai colocar um rastro, para dizer que ela saiu ali das florzinhas. Para isso você vai pegar aqui na caixa de ferramentas do CorelDRAW a ferramenta Mão Livre, é só clicar e segurar, e aí selecionar a ferramenta Mão Livre. E utilizando essa ferramenta, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar o caminho aqui da abelhinha aqui embaixo, tá bom? Não se preocupa se ficar meio feio, não tem problema, dá um Ctrl Z e tenta de novo, tá bom? Eu vou tentar de novo aqui, prontinho. Se ele ficar meio feinho, não tem problema, a gente vai ajustar já já. Depois disso, a gente pode adicionar nesse caminho um tracejado, deixar o contorno tracejado. Seleciona então esse caminho, dá 2 cliques aqui na ferramenta de contorno, e aí você vai, eu vou deixar 2 pixels mesmo, e aqui no contorno eu vou colocar um contorno tracejado, esse aqui, e escolher o canto arredondado e a pontinha de bolinha e clicar no OK. Olha só o resultado. Para deixar o nosso caminho mais suave, mais interessante, você pode pegar aqui a ferramenta Mover, olha só, a ferramenta Forma, na verdade, o atalho de teclado é F10, função 10, e aí você pode ir selecionando os nós aqui do caminho e apagando esses que estão pelo meio do caminho, olha só. Você vai apagando alguns deles, com cuidado. Opa, apaguei demais, olha só. Então, com cuidado, você pode ir apagando e pode até dar uma ajustada aqui na posição. Seleciona aqui, olha só, dá uma ajustada aqui nas posições. Prontinho. E aí você consegue ajustar melhor a trajetória aí de voo da sua abelha, né? Fica mais interessante, fica mais legal. E olha aí o resultado, é mais ou menos isso aqui. É só para fazer o H, só para deixar ele mais ou menos legal, tá bom? Bom, então é isso. A gente termina aqui a construção do nosso convite. Depois que a gente terminar, na verdade, antes de você terminar, enquanto você está construindo, é muito importante que você salve as alterações no seu documento. Para isso, você pode dar um Ctrl S aí no seu teclado e você salvar aqui na pasta de convite, o convite abelhinha. Salva com o nome que você quiser, na pasta que você quiser. Vou colocar o número 2 porque eu já tinha um outro criado aqui. É só dar um salvar e pronto. E agora a gente vai imprimir esse convite na nossa impressora doméstica. Lembrando, se você não viu meu vídeo sobre o tamanho da área útil de impressão, dá uma conferida na descrição, o link está na descrição para você acompanhar. Mas a gente vai fazer a impressão aqui na nossa impressora doméstica. Aqui em casa eu tenho uma impressora Epson L355, uma impressora de tanque de tinta. Ela já vem de fábrica assim, é um modelo da Epson com tanque mesmo, tá? Não é adaptado. E é uma impressora muito econômica, muito legal, que se você estiver de olho em uma impressora e quiser comprar, eu recomendo que você procure as impressoras da Epson da série L, que são justamente as séries que vêm com um tambor do lado, onde você compra tinta e aí você esquece, você não precisa recarregar tão cedo e é uma tinta muito barata. Então eu vou pressionar o Ctrl P no meu teclado para abrir a janela de impressão. E aqui a minha impressora já está selecionada. Aqui nas preferências eu vou selecionar aqui um padrão de qualidade alto. O papel é um papel normal. No caso do papel, eu recomendo que você vá numa papelaria, escolha um papel grossinho, 120 gramas, 130, 140 gramas. O máximo que a sua impressora suportar, tá bom? Se você não sabe que papel escolher,
compra uma folha de cada, faz um teste. Gostou? Aí você volta na papelaria e compra mais folhas para você imprimir o seu convite, tá bom? No mínimo 120 gramas, para que você tenha um convite bem durinho, bem legal para você rodar. Deixa o papel normal, escolhe um padrão de qualidade alto e clica no OK. Aqui na janela de visualização de impressão, a gente consegue enxergar o nosso convite na página e o CorelDRAW vai exibir para a gente apenas um convite. Essa é uma das principais vantagens do CorelDRAW em relação a outros aplicativos. Ele possui disponível para você utilizar ferramentas de imposição de páginas. A imposição é justamente a possibilidade que você tem de distribuir vários elementos em apenas uma página. Então, na janela de visualização de impressão do CorelDRAW, você vai clicar aqui, olha só, nessa segunda ferramenta, que é a ferramenta de imposição. E aí, utilizando esses controles aqui, você vai colocar 2 convites na horizontal e 2 convites na vertical. Olha só, o resultado vai ser esse aqui. Clicando aqui na primeira ferramenta de novo, a gente vai conseguir enxergar o resultado dos nossos convites. Você tem então 4 convites em uma página que pode ser impressa sem problema na sua impressora. Só falta um detalhe. Para facilitar o nosso corte, você pode clicar nessa ferramenta aqui de baixo, olha, a ferramenta Marcas de Impressão, e você pode clicar na opção Marca de Corte. Ao adicionar a marca de corte, o CorelDRAW vai adicionar esses pequenos tracinhos pretos para que você tenha aí uma guia para você cortar o seu material utilizando tesoura ou utilizando estilete, por exemplo. Nesse caso, o espacinho em branco aqui na parte de cima da nossa página, das laterais da nossa página, é justamente útil para que a gente consiga enxergar essas bordas brancas. Se você tem uma guilhotina em casa, uma guilhotina daquelas de facão e quer cortar mais de uma página por vez, você pode adicionar um espaço entre as páginas. Para isso é muito fácil, é só você clicar aqui na segunda ferramenta, clica entre os convites, é só dar um clique aqui no meio deles, olha só, uma linha vermelha vai aparecer, e aí você pode adicionar o espaço aqui em cima. Lembra qual é a nossa sangria? A gente utilizou 3 milímetros de cada lado de sangria. Então, no mínimo, o seu espaço aqui tem que ser de 3 milímetros. Ou 6 no caso, para você ter o tamanho total da sangria dos 2 convites. E aqui embaixo você clica e coloca 3 milímetros e dá um Enter. Olha só. E aí você vai ter aí o seu convite distribuído na página, com espaço entre os elementos e com espaço suficiente para que você consiga enxergar a sua área de corte. Daí você pode imprimir uma cópia clicando aqui no ícone de impressora, vai sair lá na sua impressora para você fazer um teste, ver se está tudo ok, beleza? Tá ok? Tá bacana? Ficou legal? Você pode clicar aqui nesse ícone para abrir a janelinha de configuração de impressão e aqui no número de cópias você pode colocar a quantidade de cópias que você quer. Ah, eu quero 10 cópias, vai dar 40 convites. Clica no OK, prontinho, e aí depois você clica aqui de novo no ícone de impressora para imprimir essas 10 cópias, ok? Bom, e é isso. Uma outra dica que eu gostaria de te dar é, se você for cortar no estilete, você pode cortar com estilete em casa, utilizando, claro, uma mesa de vidro ou aquelas tábuas de cortar de vidro, né? Se você for usar estilete, você tira o espaço entre os convites, tá bom? Coloca 0 aqui, olha só. Por quê? Porque com estilete você vai cortar uma folha de cada vez e se você colocar espaço entre os convites, você vai ter mais trabalho. Então você deixa assim o espaço, mantém a área de corte. Como é que você vai fazer para cortar esse material usando o estilete e uma mesa de vidro? Pega o estilete e uma régua de metal, tá bom? Toma muito cuidado, usa uma régua de metal. E aí você vai depois pegar o impresso, coloca em cima da mesa e você posiciona a régua exatamente aqui entre as marcas de corte. Com o estilete você não vai cortar de cima a baixo na página, não. Você vai colocar a lâmina exatamente em cima da marca de corte e vai cortar de uma marca de corte até a outra, tomando cuidado para não cortar a borda do papel, para não separar o seu convite. E é exatamente esse o segredo de cortar com marcas de corte com estilete. Corta de uma marca de corte até a outra, sempre apertando bem a régua. E aqui você corta de uma marca de corte até a outra, também sempre apertando bem a régua. Depois você corta aqui de uma marca de corte até a outra. E aqui também, ok? Ainda mantendo a folha dentro do molde da área de corte, você vai selecionar, você vai com o estilete cortar sempre de uma marca de corte até a outra, para que você não separe o seu documento das marcas de corte e consiga cortar tudo bonitinho dentro da marca de corte, ok? Se você acha que o resultado amarelo, com fundo amarelo, gasta muita tinta, você pode deixar ele branco, pode simplesmente remover aqui o fundo amarelo, porque esse convite fica também muito legal com o fundo branco. Eu vou mostrar aqui um exemplo, olha só. Nessa imagem aqui de visualização, você vê que eu tenho o convite amarelo e também o convite com fundo branco. Então, se você quiser economizar tinta, você pode manter o fundo branco também,
não tem problema nenhum. E agora, se você for enviar isso aqui para imprimir uma gráfica, tudo que você vai precisar fazer é o seguinte: você vai clicar aqui no menu Arquivo, selecionar a opção Coletar para a saída, e aí você só vai avançar aqui nessa tela que apareceu. Você vai clicar em Avançar, vai marcar aqui para incluir um PDF com o padrão PDF X1A, vai incluir o CDR com a versão que você tem ou a versão que a gráfica pedir, pode ser 16, 17, e vai clicar em Avançar. O CorelDRAW vai reunir todos os arquivos usados no seu documento, incluindo as fontes. E você clica em Avançar de novo. Pode incluir aqui os perfis de cores, não tem problema. Clique em Avançar de novo. E aqui você pode escolher onde você vai salvar essa coleta. O que a gente está fazendo, na verdade, é coletar todos os dados para enviar para uma gráfica. Você clica aqui em Procurar e escolhe a pasta onde você quer salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, por exemplo. Clica no OK. Mas antes de continuar, você faz o seguinte. Você marca aqui essa opção, olha, colocar em uma pasta compactada zipada, para que todos os arquivos fiquem juntos dentro de um documento compactado que você pode mandar por e-mail, pode salvar em um pendrive e levar para a gráfica. Clica aqui no Avançar, prontinho, ele vai finalizar aqui a exportação e você clica no Concluir. Depois é só você abrir aqui o seu navegador de arquivos e olha aqui na área de trabalho a minha pasta compactada. Então ela vem com o mesmo nome do meu material, do meu convite, e quando você abre essa pasta compactada, lá dentro estão o seu documento em CorelDRAW, que a gráfica pode utilizar para imprimir, um documento em PDF, que pode ser utilizado para eles visualizarem qual é o resultado do documento para garantir que esteja igual, e as fontes usadas no seu documento. Daí você pode simplesmente mandar isso aqui para uma gráfica e ela vai conseguir imprimir sem maior dificuldade o seu documento, ok? Mas não se esqueça que isso aqui é um resultado feito justamente para você compartilhar, para você enviar para uma gráfica. Sempre mantenha os seus documentos originais salvos em um local no seu computador. Depois que você mandar isso aqui para a gráfica, você vai poder apagar sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, porque o seu documento original já está salvo no seu computador, lá na pasta onde você escolheu salvar. Bom, e era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender como o CorelDRAW funciona e como você pode criar o seu convite. Nos próximos vídeos a gente vai criar os demais materiais utilizando essa mesma temática. Como a gente já criou os elementos no convite, vai ficar muito mais fácil, a gente vai conseguir desenvolver as demais peças muito mais rapidamente. A gente se vê no próximo vídeo. E para você ver os próximos vídeos, é só você clicar no link da playlist que está aqui na descrição. Até lá!